Começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que é feito com muito carinho, trazendo informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E estamos aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Muito obrigado à nossa audiência. E vamos falar hoje de relacionamentos. Como anda o seu relacionamento? Principalmente nessa pandemia que parece que não acaba nunca, né? Então vamos ver com a gente sobre isso, como aprender mais com os nossos relacionamentos, como entender mais. E hoje nós vamos trazer a participação de 3 fantásticas pessoas, 3 coaches e escritoras, que é a Érica Leite, a Karina Provenzano e a Carolina Azevedo. Olha um pouquinho sobre elas. Qualquer crise, ela virá o quê? Chacoalhar, ela virá desafiar. Um jogo é disputa, no outro jogo cooperação. E aí eu te pergunto, qual é o jogo de aceitar, de compreender o que aconteceu? Porque as mulheres de um modo... Demais, né? Então não saia daí, o programa Papo Coach está só começando com muita informação importante para você melhorar o seu relacionamento. E os relacionamentos a gente descobre que eles podem ser saudáveis ou abusivos ou nocivos. Como que a gente pode interferir para a gente ter somente o relacionamento que a gente deseja? Como é que a gente pode tratar isso na vida da gente? As relações humanas são amorosas, profissionais, relações de amizades, relações de familiares, não é isso? Então tem vários tipos de relação humana. E a relação humana, qualquer uma delas, é importantíssimo. Precisa o seguinte: respeito, empatia, correlação, quer dizer, via de mão dupla. Tudo que for bom um tem que ser bom para o outro, é o ganha-ganha, né? E como é que você faz isso? É começar a entender o que acontece e sair do automático. É você não ficar reativo a tudo que acontece. É você começar a interagir na sua vida, dominar a sua vida e interagir com você, com quem você é, fazendo o autoconhecimento, né? A gente já falou isso aqui em programas anteriores. Se você não viu, corre lá no nosso canal do YouTube, @hajacerto. Tem todos os programas Papo Coach lá e vários vídeos interessantes para você. E voltando a falar de relacionamentos, por que a gente decepciona com as pessoas? Porque a gente espera delas, muitas vezes, o que elas não podem dar. A expectativa quem cria é a gente. Então faça o que você gostaria que fosse feito com você. Essa é a premissa do relacionamento. O coração pode ter razões que a própria razão desconhece, não é isso? Não é esse o ditado? Então, gente, comece a ter amor próprio. Comece a cuidar de você. Porque o relacionamento ele começa de você. Então começa a você fluir um relacionamento bom através de você. E lembre-se que é o seguinte, um certo grau de egoísmo é a base da saúde mental, da sanidade mental. Você tem que cuidar de você. A pessoa mais importante do mundo tem que ser você. Porque se você não estiver bem, você não consegue se relacionar bem com as outras pessoas. Você não faz bem para as outras pessoas. Você só cuida se você estiver bem. Então, para a gente entender um pouquinho mais como é que a gente cuida dos relacionamentos, como é que a gente trabalha isso, nós vamos trazer agora a Érica Leite. E a Érica escreveu um livro fantástico, o livro se chama De Dentro para Fora. É esse livro aqui, olha só que legal. Bacana, né? Então vamos ver o que a Érica vai trazer para a gente sobre relacionamentos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, quando nós falamos sobre relacionamentos, nós precisamos compreender que o relacionamento, ele não se dá somente com os meus valores, com as minhas crenças, com os meus princípios e com a minha bagagem. Mas é também no compartilhar da vivência do outro. É compartilhar os princípios, os valores, a bagagem que o outro traz consigo. Mas diante de uma vida tão corriqueira, diante de uma vida tão comprometida, com compromissos, com agendas, a gente nunca teve esse tempo de conhecer um ao outro. O problema de conhecer um ao outro se dá muitas vezes por falta de autoconhecimento de si próprio. Por quê? Porque as crises, elas vêm para revelar as nossas estruturas. Eu costumo dizer que a crise, ela sempre revelará o que há de pior em mim ou o que há de melhor em mim.
Então, todas as vezes que nós somos colocados diante de situações e problemas que irá gerar ansiedade, que irá gerar posicionamento, que irá gerar uma adaptação para um novo que está acontecendo, seja uma grande pandemia, seja como a doença, né? Ou seja como a perca de um trabalho, qualquer crise, ela virá o quê? Chacoalhar, ela virá desafiar as nossas crenças e os nossos valores. É quando os relacionamentos começam a entrar em conflitos. E aí, diante de uma grande pandemia, na qual foi necessário distanciamento social, esse distanciamento social promoveu a inclusão, promoveu uma volta para o lar. E ali naquela volta para o lar, nós tivemos dois extremos. Nós tivemos aquelas pessoas que tiveram a oportunidade, como eu disse, a crise ela sempre vai revelar o que há de pior em mim ou o que há de melhor. Então nós temos um grupo na qual ele se encontrou novamente dentro do seu lar. Os relacionamentos entre pais e filhos foram restaurados, a comunhão, a intimidade do casal, ela foi ressignificada, foi reestruturada, mas também nós não podemos negar, e se eu posso assim, como pastora, uma mulher que trabalha frente a frente, na linha de frente com famílias, então eu posso dizer que na sua maioria nós tivemos aqueles na qual entraram em grandes conflitos porque não conseguiram suportar o que dormiam do seu lado a vida inteira. Não puderam suportar essa vivência novamente, esse novo cotidiano, porque nós tivemos que nos adaptar ao novo. Então a realidade é que a pandemia, ela sacudiu os relacionamentos de todos os lados, mas não foi somente uma verdade a respeito dos nossos relacionamentos, porque foi no meio da pandemia que nós descobrimos e nós presenciamos os relacionamentos tóxicos que a gente estava envolvido, a necessidade de mudança do outro, mas também revelou o quanto que falta nas pessoas o autoconhecimento, porque eu devolvo para aquele relacionamento, eu devolvo para aquele lar tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu sou. Então, a minha falta, a minha necessidade foi colocado ali daquele lar novamente. Então, foi onde existiram as grandes cobranças, aonde existiram os grandes conflitos, porque querendo ou não, nós sabemos que o casamento, eu costumo dizer assim, que o casamento, ele vai revelar o que há de pior em mim, o que há de falta em mim. Porque um amigo, né, uma pessoa de fora do nosso convívio de trabalho, social, ela não consegue perceber as falhas que eu tenho, as questões que eu preciso mudar, as coisas que eu posso melhorar. Mas aquele que está comigo dentro de casa, o meu esposo, a sua esposa, os seus filhos, eles conseguem enxergar aquilo que falta em mim. E este confronto de revelar aquilo que falta ou aquilo que precisa ser mudado, acabou, como que eu posso dizer, chacoalhando as estruturas de muitas pessoas. E não foram todas que suportaram essa grande pandemia, infelizmente. É onde nós vimos muitas famílias sendo desfeitas, muitos casamentos sendo destruídos, né? O índice de divórcio cresceu assustadoramente nesse tempo de pandemia, porque as pessoas não conseguiam se suportar umas às outras. Então eu creio que o sucesso de um relacionamento, para que ele possa sobreviver os tempos de crise, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso avaliar os meus valores, eu preciso avaliar os meus princípios, eu preciso avaliar a minha crença. Quando eu tenho o autoconhecimento, eu me aceito e vejo as áreas em mim que precisam ser trabalhadas, eu tenho mais empatia pelo outro, né? Eu paro de cobrar no outro aquela carência que tem em mim, aquela falta que tem em mim, porque uma das coisas que mais mina os relacionamentos
é a cobrança. Então, quando existe o autoconhecimento, quando existe a reorganização das minhas prioridades, daquilo que é de valor, eu consigo ter empatia, eu consigo compreender o outro, eu consigo compreender o processo do outro. Então isso é muito importante e eu creio que é um tempo necessário de olharmos para dentro de nós, vermos as áreas que precisam ser trabalhadas para que assim a gente possa devolver para o nosso ambiente, seja lá a nossa casa, o nosso trabalho, aquilo que há de melhor em nós. Demais, né? Você sabia que teve um estudo sobre relacionamentos com 85 pesquisadores internacionais e fizeram uso também da inteligência artificial e com quase 12 mil casais. Foi uma visão de relacionamento. Porque no casal é mais fácil identificar o relacionamento que em outros patamares, né? Então foram feitos com 12 mil casais. E a principal conclusão é que indifere as características individuais. Não interessa quem você é. As pessoas todas são diferentes, não tem ninguém igual, nem gêmeos vitalícios são iguais. Então, não interessa as características individuais, mas sim o julgamento que você faz sobre o relacionamento. Esse é o mais importante. É como você julga o seu relacionamento, como você trata o seu relacionamento. É um cuidado que você tem que ter. O sucesso do relacionamento tem que ter convicção e comprometimento, senão não vai funcionar. Relacionamento, a base dele é essa. Você tem que ter um nível de intimidade, um nível de gratidão e de reconhecimento com o que está sendo feito, nível de admiração. Se você deixar de admirar, o relacionamento começa a cair. Então é importante você fazer isso. E do outro lado, é importante você ser admirado. Então você precisa fazer por onde ser admirado. No relacionamento conjugal, por exemplo, a satisfação sexual é importante, né? E o mais interessante é você tem que sempre ter a percepção da satisfação do outro com o relacionamento. O relacionamento tem que ser bom para você, mas tem que ser bom para o outro também. Então essa percepção de qualidade tem que ser tirada de você e tirada do outro. O fator distral, que é o que você pensa sobre si mesmo, sem máscaras. E esse que é importante. Você tem que se conhecer sem máscaras. A gente sabe que a gente tem vários personagens. Você com sua mãe é um, com seu pai você é outro, com o seu cônjuge você é outro, no trabalho você é outro, com um amigo você é outro, com outro amigo você é outro. Você tem vários personagens. Né? Mas para você tem que ser o conjunto desses personagens. Você não pode ter máscara, você tem que ser autêntico. E se conhecer é muito importante. E aí, no relacionamento, ele tem que ter o seguinte. Primeiro, eu posso confiar no meu relacionamento, qualquer que seja. Eu posso valorizar o relacionamento. Eu posso colocar valor nisso, eu posso agregar valor ao meu relacionamento. Eu posso programar o meu futuro com aquele relacionamento. Ele vai me levar a outro patamar. Ele vai me levar no outro degrau da escada. Tudo isso é importante você analisar. Porque o relacionamento, qualquer que seja, profissional, afetivo, familiar, ele tem que estar nesse nível de conhecimento. Os relacionamentos profissionais e pessoais têm os mesmos aspectos, exceto o aspecto sexual, que no relacionamento afetivo tem, que no profissional você normalmente não tem. Né? Normalmente não tem. Então é o seguinte, no relacionamento você precisa ter confiança, valorização, visão de futuro, respeito. Tem que entender que existem diferenças pessoais e que devem ser respeitadas as diferenças pessoais, porque, inclusive, os opostos se atraem, positivo e negativo. Então é importante você ter isso. É você valorizar o que é diferente no outro. É você se espelhar no outro para ver a diferença, para ver como que isso se soma. E esses relacionamentos não podem ser tóxicos, como negatividade, inveja, apego às coisas, apego material demais, egoísmo. Tá? É uma doação, gente. É você enviar para receber. É aquele negócio, né? Você tem que crer para ver. Então é importante você estar vendo isso. E uma outra coisa importantíssima. Os relacionamentos que você já vivenciou, os relacionamentos do passado, claro que te influenciam. Por quê? Porque você viveu aquilo. O perdão, que é importante, ele tem que ser feito a nível de ressignificar o que aconteceu, não de esquecimento.
mas de ressignificar. Não pode doer. Então, por exemplo, se alguém foi traído, ela tem medo de ser traído de novo. Então, se você está entrando num relacionamento com o seu par, que já teve esse problema, se prepare, que você vai ter que doar cada vez mais. A desconfiança vai fazer parte. Por quê? Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. É simples assim. Então você tem que entender isso para respeitar. E aí conquistar o seu lugar ao solo. Conquistar a confiança que ela tem que ser sua. Para isso, gente, tem que ter clareza e diálogo. Nós não somos videntes, a gente não tem bola de cristal. E aquele ditado, né, de boa intenção, o inferno está cheio. Então vamos falar mais, vamos deixar claro o que eu espero do relacionamento. E para ouvir também, tem que ser uma via de mão dupla. Deixar claro o que é importante para você, o que você espera do outro, o que o outro também espera de você. Você precisa entender isso, porque é onde você vai vai poder fazer efeito. Você só consegue mudar você mesmo. E lembrando, gente, que o corpo sempre fala. As emoções falam mais que as palavras. Tem aquele ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por quê? O corpo está sempre falando. Tá? Tem aquela brincadeira assim, um casal está discutindo, aí fazem as pazes, né? no quente da discussão. Aí a mulher vira para o marido e fala assim, você está com raiva de mim ali? Não! O corpo fala, é claro que está. E nós vamos trazer agora para falar para a gente um pouquinho mais a Karina Provenzano. Ela também escreveu um livro sobre Mindset da Felicidade. É esse livro aqui, ó. Tá? Então, espera aí que tem surpresa pra gente até o final do programa. Mas vamos ver o que a Karina vai falar pra gente. Qual seria o segredo dos relacionamentos saudáveis? Você sabe? Uma vez eu ouvi uma metáfora do Rubem Alves que falava que existem 2 tipos de relacionamento. Um que se equipara a um jogo de tênis e o outro que se equipara a um jogo de frescobol. O jogo de tênis, ambos os jogos têm 2 participantes, 2 raquetes e uma bolinha, não é? No entanto, no jogo de tênis, é necessário, para que a dinâmica funcione, que um perca e o outro ganhe. E como isso acontece? Eu tenho que bater na bolinha de forma com que o outro não consiga pegá-la. Exige uma disputa. No jogo de frescobol, é diferente a dinâmica, porque eu preciso manter a bola no alto por mais tempo. E para que isso aconteça, não tem outra forma senão eu cooperar com o meu parceiro. Bater na bola de forma com que ele vá direto para ele, na direção dele. E quando isso não acontece, a gente tem que ajustar, a gente tem que fazer uma certa... tem um certo molejo, não é mesmo? Qual que é a diferença? Um jogo é disputa, no outro jogo cooperação. E aí eu te pergunto, qual é o jogo que faz mais sentido para você? E qual é o tipo de relacionamento que você tem vivido? Dentro da construção dos relacionamentos saudáveis, a gente precisa entender algo muito importante. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. A gente depende, precisa do outro na construção da nossa vida. E não porque nós somos incompletos, mas porque nós somos aperfeiçoados na relação com o outro. É na relação com o outro que a gente valida quem a gente é, que a gente se melhora quanto pessoa. Só que para isso acontecer, nós temos que entender uma dinâmica muito importante, que é a dinâmica da troca. Existe uma troca necessária dentro dos relacionamentos para que aquele vínculo que é estabelecido, ele seja fortalecido, não se torne frágil. Ou seja, as 2 pessoas, um dando e o outro recebendo de forma equilibrada. Só que a gente tem que lembrar que a gente só dá o que recebe. E são muitas vezes 2 pessoas com histórias completamente diferentes que vão começar a construir uma relação. Seja ela afetiva, de amizade, de trabalho, entre pais e filhos. A gente traz uma bagagem, a gente traz a nossa história, a gente traz na nossa mochila coisas, às vezes, acessórios que são muito diferentes do nosso parceiro ou da nossa parceira. Então hoje, para a gente tornar isso um pouco mais prático, essa nossa conversa, dentro do livro Mindset da Felicidade, no qual eu sou autora do capítulo de relacionamentos saudáveis, a gente dá 4 chaves para você construir um relacionamento saudável. E a primeira chave é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é essa habilidade que nós temos de compreender que nós somos responsáveis por estar onde estamos e por construir a vida que nós queremos. Nós somos os protagonistas. A gente toma as rédeas da nossa vida e começa a fazer escolhas com a clareza do que a gente quer alcançar.
O segundo A seria o autoconhecimento, inclusive para a gente ter a clareza daquilo que a gente deseja para a nossa vida. Compreender quais são os nossos talentos, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas crenças, o que a gente pensa a respeito das pessoas, das situações, dos próprios relacionamentos, dinheiro, da maternidade. Muitas vezes o que a gente pensa é muito diferente do que o outro pensa que é o certo, que é o que deve acontecer. Quais são seus valores inegociáveis? Qual é a linguagem de amor que você se sente amada e como você expressa amor ao outro? O nosso terceiro A seria a autogestão, que tem uma relaçãozinha muito próxima com o autoconhecimento, não é? Autogestão ou autocontrole é a gente aprender a gerir as nossas emoções e parar de ser tão reativos frente às circunstâncias. Porque se a gente está numa relação no automático, sem estar presente, sem estar ouvindo o outro, a gente se torna reativo e reage de acordo com aquela necessidade que eu preciso nutrir ou que eu preciso resolver em mim. E o quarto A seria a atitude. Gente, relacionamento dá trabalho. Relacionamento não é algo mágico ou fácil, mas é simples. Desde que nós estejamos realmente dispostos a construir esse elo, esse vínculo. E a fortalecer, porque a gente precisa nutrir também esse vínculo, qualquer que seja, não é mesmo? Se hoje fosse dar uma dica ou um segredo mesmo de um relacionamento que vale a pena ser vivido, eu acredito que são os relacionamentos onde nós nos sentimos nutridos, que nós sentimos abastecidos, mas principalmente que onde nós somos melhores, onde a gente consiga extrair o melhor do outro e não o pior. Mas, para que isso aconteça, o primeiro relacionamento que precisa ser nutrido, que precisa ser construído e fortalecido é o intrapessoal. É um relacionamento que eu tenho comigo mesmo, porque para que eu possa viver uma relação com uma outra pessoa que seja prazerosa, eu preciso estar inteira. E eu só estou inteira quando eu me conheço, quando eu me coloco como ativo na minha própria vida. Talvez você tenha vindo de uma história de relacionamentos que não foram tão felizes ou tão saudáveis. E o que eu te falo é: busque a se conhecer melhor, busque a entender a você mesmo e quais são os caminhos a partir disso que você pode dar para que a sua história seja diferente daquela que você viveu anteriormente a essa relação que você está vivendo hoje. Demais, né? Se você não conhece nem a si mesmo, como é que você acha que você conhece os outros? Então faça o autoconhecimento. Trabalhe sua autoestima. Trabalhe o seu autoconhecimento. Fizemos um programa lindo sobre autoconhecimento. Se você também não viu, vai lá no nosso canal, tá tudo lá. @ajacerto. Fique à vontade para ir lá. E no nosso Instagram também, @ajacerto. Tá? Entre lá, compartilhe, curte, fique à vontade. O canal é feito para vocês. E lembre-se, gente, que cliente fã, aquele cliente que volta na loja, volta a comprar o produto porque virou fã, no relacionamento também tem que ter. Para isso acontecer, a expectativa tem que ter sido superada. Você tem que fazer mais que a pessoa está esperando. Nunca espere retorno. Faça porque você gosta de fazer, mas faça sempre mais. Faça sempre... Crie aquele negócio assim: eu vou destacar nisso. Porque querer fazer com amor e alegria é o que vai te fazer melhor. Melhor e bem feito cada vez mais. A comunicação efetiva e verdadeira, como diz, aquela comunicação clara, a forma de falar que você vai utilizar. Lembrando, comunicação não é o que você fala, é como o outro entende, né? Então tudo isso é importante. Então use a comunicação efetiva. E uma outra coisa importantíssima que eu sempre tenho falado aqui: compare você somente com você. Melhore você em relação a você ontem. Melhore um pouquinho a cada dia, 1% por dia, você vai melhorar muito. Não compare com um relacionamento seu com um dos outros. Não cobre, mas deixe claro o que você espera da relação. Não compare nada. Tá? Faça o seu relacionamento ser um fantástico.
Pare de olhar a grama verde do vizinho e cuide do seu jardim. Essa é a grande jogada. E uma outra coisa importante, gente, é a relação ao sexo. O sexo tem que ser construído durante o dia. Não adianta, principalmente os homens, não faz nada, não ajuda, não sei o que, de noite quer ter sexo. A mulher não tem admiração naquilo. O sexo, ele é um complemento da relação. Ele é importante, sem dúvida, mas ele precisa ser conquistado durante o dia para acontecer à noite. Não que seja só à noite, né? O sexo é importante em qualquer momento, mas você precisa conquistar esse momento, tá? Então é importante. Desenvolva hábitos saudáveis que te levem a construir um bom relacionamento. O hábito é seu e você pode contaminar o seu ambiente com seu hábito saudável. Você pode fazer mais. Comece a conviver mais no relacionamento sem celular. Esteja mais presente. Tem relacionamento que você vê uma pessoa no celular, outra no outro. Isso está mandando mensagem uma para outra? O que é isso? Então seja mais presente. Assiste a um filme junto. Comentem o filme. Tá naquele negócio, não, cala a boca que eu estou assistindo o filme. Não. Participa. Mas também não vão falar demais, senão atrapalha o filme, né? Dois pesos, duas moedas. Não vamos preocupar em ouvir os outros. E só dar palpite se foi solicitado, gente. Tem gente que só quer falar. Tem gente que precisa do seu ouvido. O terapeuta é justamente isso. O terapeuta vai lá, ele ouve e dá conselhos. Fala muito menos do que ele escuta. Quando o terapeuta é mesmo a situação do coach, faz as perguntas certas e põe a cabeça da pessoa para funcionar. Porque o seu cérebro ele é muito eficiente. Ele tem a resposta para tudo. Só que a gente o tornou preguiçoso. A gente não usufrui do nosso cérebro tanto que a gente poderia usufruir. E quando o relacionamento termina, gente? Como é que a gente deve proceder? É sempre frustrante. Ninguém começa nada para terminar, certo? Lembrando que tudo tem começo, meio e fim. E todos esperam um bom começo, um meio longo e um fim rápido. Não é isso? De tudo. Desde que o fim não seja próximo, né? Então, esse é o grande detalhe. E como é que a gente vai absorver mais sobre o relacionamento, sobre o término do relacionamento? Estamos trazendo também a Carolina Azevedo, que escreveu um livro fantástico, Existe Vida Após o Divórcio? Esse livro aqui, ó. E ela tem informação pra gente. Vamos ver. Nenhum relacionamento é fácil. Um relacionamento só é fácil quando ele ainda não tem intimidade, né? A partir do momento que a gente tem intimidade com o outro, esse relacionamento já começa a ter alguns atritos, já começa a ter divergências, ainda que pequenas, ainda que relevantes, isso já começa a acontecer, né? E um relacionamento, para ser construído, ele precisa ser sólido, ele precisa ter uma base sólida. Mas eu entendi que, no meu caso, isso só aconteceu depois que já era tarde demais para salvar o meu relacionamento. Eu não acredito que uma pessoa casa pensando, se der certo, bem, se não der, vamos partir para outra. Eu acredito que as pessoas se casam porque querem ficar com aquela outra pessoa o resto da vida. E eu tinha esse desejo, eu queria isso. Mas comigo não aconteceu assim. O meu relacionamento, o meu casamento não deu certo. E infelizmente aconteceu o divórcio. Muitos motivos levaram a isso. Mas eu demorei muito tempo para entender o fim de um relacionamento. Eu demorei muito tempo para entender o que leva ao fim de um relacionamento. E hoje, dentro do trabalho que eu desenvolvo, eu percebo que muitas outras mulheres têm essa dificuldade, principalmente quando são mulheres cristãs, que é o meu caso, é o meu público, né? Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande de entender, de aceitar, de compreender o que aconteceu. Porque as mulheres, de um modo geral, por mais que a gente fala que não, a gente cresce pensando que um dia vai chegar um príncipe encantado, que vai transformar tudo e que a gente vai montar no cavalo branco e vamos ser felizes para sempre. Mas não é bem assim. Existem sim casamentos que dão certo, existem sim relacionamentos que dão certo, mas existem aqueles que não dão. E quando esse relacionamento não dá certo, quando você ficou a vida toda esperando um príncipe, aquele príncipe vem e as coisas não acontecem da forma que você esperou, isso chega ao fim, a gente percebe que realmente os relacionamentos não são fáceis. Eu demorei 8 anos para conseguir, desde o dia do fim do meu casamento até
eu consegui expressar, eu consegui falar sobre tudo que eu vivi, sobre tudo que eu senti. Eu demorei 8 anos para conseguir isso. Somente agora eu consigo falar, não me dói mais, entende? Somente agora eu consigo me expressar, eu consigo contar. Por quê? Não porque era algo que, se eu não tivesse, eu iria morrer e tal, apesar de que tem algumas fases do divórcio, né? Que depois do divórcio que a gente realmente pensa isso, mas porque era algo que eu queria muito. Eu sempre quis uma família, eu sempre quis ter filhos, ter um casamento, ter uma casa, e de uma hora para outra isso tudo acabou. E eu demorei para entender isso. Hoje eu entendo que existem fases que a gente vive depois de que um relacionamento chega ao fim e que são importantes. E é isso até que eu conto no e-book que eu lancei esse mês. Existem fases que a gente precisa viver, e essas fases são mais rápidas para umas pessoas e mais lentas para outras pessoas. No meu caso foi bem lento mesmo. Mas a primeira fase que a gente precisa viver depois de um relacionamento, e aí na verdade isso não se aplica só a divórcio, isso se aplica a todo tipo de relacionamento, é o luto. Quando uma amizade não dá certo, quando uma sociedade não dá certo, quando você tem uma briga definitiva com uma pessoa que é importante para você, um casamento, um fim de um namoro, é importante que a gente viva esse luto. É importante que a gente sinta aquela dor. Muita gente acha que é frescura, parte para outra e tal, mas não é bem assim, lavou tá novo, né, gente? Tem um processo, tem uma dor ali dentro, tem uma ferida que precisa ser curada. Então viver o luto é importante. Sentir essa dor, sofrer o seu luto, esperar o seu tempo de conseguir digerir tudo isso ali dentro é importante. E isso pode acontecer em 2 dias para uma pessoa ou pode demorar anos para outra, como foi comigo. Mas é importante que você viva essa fase do luto. E essa fase do luto, ela tem variações ali dentro, né? A gente vai desde tentar barganhar com o outro, a momentos de raiva, frustração, tudo isso vem misturado ali dentro do luto, mas é importante você viver o luto, porque só depois que você vive esse luto, que você se permite sentir essa dor, é que você consegue passar para as novas fases. É um crescimento, né? Não tem um passo de mágica, vou parar de sofrer hoje. Não, é um processo. Você tem a parte de se reencontrar, que eu acho que é o mais importante. A gente ouve muito falar disso, mas isso é uma grande verdade. Um relacionamento com o outro só é possível quando você tem um relacionamento com você mesma. E eu precisei disso, eu precisei me conhecer, me redescobrir. Eu abri mão de muitos sonhos, de muitas coisas para viver o meu casamento, e quando ele acabou eu não sabia mais quem eu era. Então eu precisei me reconstruir, me redescobrir, me reinventar, para aí sim eu recomeçar a viver. E isso pode acontecer em qualquer tipo de relação, não só em casamento. Amizades, sociedades, tudo aquilo que tem um fim, que você viveu o luto, você precisa se redescobrir, se reencontrar, para aí sim você recomeçar a viver. Relacionamento nunca é fácil, mas quando você se conhece, você se redescobre, aí sim você está pronta para começar um relacionamento e para viver um relacionamento duradouro. Então, demais, né? Então todo esse programa foi feito com muito carinho para você. Lembrando que sempre eu falei, o que você precisa é ouvir mais e falar menos, e falar de forma assertiva, saber se comunicar. Terapia e coach, como eu falei anteriormente, os profissionais sabem perguntar de forma correta para obter resposta que você vai dar, que vai te guiar no seu caminho. E eu queria aproveitar que a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, agradecer muitas mensagens que a gente recebe pelo Instagram, Facebook, YouTube. Lembrando que a gente está chegando aos 10k no Instagram. Tá? Se você ainda não é inscrito no nosso Instagram, vai lá e corre lá, se inscreva. No YouTube é a mesma coisa. Todo o nosso programa Papo Coach está lá no YouTube. Tá? Então é @ajacerto, tanto no Instagram quanto no YouTube. E que bom que você está aqui até agora com a gente. E para esse finalzinho, a gente vai informar para vocês um sorteio que a gente vai fazer nas nossas mídias sociais. Lembra dos livros que eu mostrei? Nós vamos sortear 2 livros aqui e um workshop.
o workshop da Érica Leite, que é fantástico sobre relacionamento. Nós vamos sortear também o livro Mindset da Felicidade, da Karina. E nós vamos sortear, não poderia deixar de ser, o livro da Carol também. Existe vida após o divórcio? Então, gente, o que você tem que fazer? Você tem que entrar lá no nosso Instagram, @ajacerto, se inscrever lá e inscrever também no Instagram das 3 ilustres convidadas que nós tivemos aqui. E tá aqui, ó, o Instagram das 3. Tá? Então entra lá, se inscrevam nos 4 Instagrams e indique para várias pessoas que você conhece. Cada indicação sua também soma pontos para você, tá? Então faça isso e você vai concorrer a 2 livros separados. São 3 prêmios separados: o workshop, um livro, outro livro, tá? Então não é um prêmio só não. Então 3 pessoas vão ganhar, tá bom? E a gente traz no próximo programa o resultado desse sorteio. Então corre lá, se inscreve, não perca tempo e indique para várias pessoas. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. Se você perdeu alguma coisa, vai lá no nosso canal do YouTube, @ajacerto. Tá tudo lá, os programas Papo Coaches, bem outros programas também, bem outros vídeos de informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E agradecendo mais uma vez a parceria da TV 7 Lagoas e da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, que leva esse conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o próximo programa.